O senhor falou que o Chico Xavier teve macrossoma, mas na área somática, né? Existe macrossoma somático, ou nervossomático, ou psicossomático e mental Não, somático? existe aquilo que separadamente? predomina. O que é que predomina na pessoa? Ah, tá. Por exemplo, no meu caso, eu tenho uma conotação de mental soma que o Chico Xavier não tem. Ah, tá. A minha é pequena, mas É questão eu de tenho. Porque predominância. senão, ele jamais ia continuar com a vida que ele teve. Aham. Aqui, se ele chegasse no meu nível para entender o que eu tenho, ele não teria entusiasmo de fazer o que ele fazia. Então foi ótimo ele não ter, porque senão ele não faria, nem aquilo. Nesse caso, um macrossoma de um serenão deve ser holossomático, né? Completa E mais alguma coisa que ele não sabe. Eu não sei, por isso que eu estou falando. também. Eu não sabe onde é que vai isso. Eu Bom, não sei exatamente. É bastante interessante esse assunto. Considerando que o macrossoma ele gera uma alteração genética, a gente pode pensar que poderia ter uma transmissão também, caso a pessoa tenha um filho, passar essa genética para o filho? Não existe isso. Ele é feito igual o paramicrochip. Agora, o paramicrochip só tem uma coisa, ele é mais fácil. O macrossoma é uma coisa mais ampla, e tem que mexer com mais órgãos e sistemas que mexem do paracérebro, pega o psicossoma que é o organizador do corpo humano dentro da genética, vai alterar. Mas ele mexe Agora, com a genética o da paramicrochip, pessoa? ele é muito específico. Agora, o outro, o macrossoma, não, ele exige mais coisa, vai mexer num monte de coisa do corpo. O senhor já disse também que o serenão ele teria mexido com a genética da humanidade, né? E teria aperfeiçoado essa nossa genética, né? Até que ponto o macrossoma também não seria um Não, ele não vai aperfeiçoamento? pôr isso. O povo aqui não está sabendo nem mexer com o cérebro. Agora que eles estão descobrindo que existe cérebro. Mas ela vai Você sabe que não faz muito tempo todo mundo achava que era o coração que dominava a pessoa, não era o cérebro. Pensa nisso. Nós é muito atrasado. Nesse caso, ele vai potencializar um atributo que a própria consciência tem, né? Porque também não vai dar para você chegar e... Não dá para fazer e refazer uma consciência, dar uma nova consciência. Não existe isso. Pega daquilo que tem, um suplemento, um extra, é um upgrade, é um plus, sabe? Um algo mais que vai ser posto. É um suplemento. É que a dúvida é É o o seguinte... pós-fácil. Um excelente piloto com carro maceteado. Pós-escrito. Entende? É que se ele mexe com o DNA e o DNA do pai passa para o filho de alguma forma, a Sim, ideia mas seria o essa. DNA não tem nada a ver com isso. Isso aí é superior. Tem muito mais coisa atrás do DNA. Entende? Você tem que ver o processo de parapsiquismo. Você vai entender isso depois. É que a estrutura intraconsciencial não é passada geneticamente para o outro. Genética é coisa de bicho, é biologia. O povo está mexendo tudo na parte de bicho. É igual o colisor, está mexendo na matéria. Agora, tudo isso vai ajudar. É por aí que a gente vai chegar lá. Tá certo? Agora, o problema, o maior erro que tem é o gap entre a gente e os físicos e os materialistas. Agora, veja, mas a culpa não é deles e a culpa não é nossa. Isso existe. Se você está num lugar, você descobriu uma coisa que os outros não descobriram, e você sabe usar aquilo, e você é mais feliz com aquilo, você tem que ver com os outros. Você já pensou? Eu descobri que eu tenho parapsiquismo. Mas a girafa não tem, pronto, eu não vou usar. Eu vou esperar a girafa crescer para ficar no meu nível, para eu poder usar. Eu não vou fazer isso. Você está entendendo bem como é que é? Então, o caso aí, esse gap entre a gente que já sabe, já admite o processo de parapsiquismo, e aqueles outros que são tudo casca grossa, madeira e, vamos dizer, haste de árvore, você está entendendo? Essa diferença é que é o ruim aqui. Isso piora eles. Entendeu? Não piora a gente, mas piora eles. Para nós não, nós melhoramos, mas fica muito chato. Eu desejaria era preencher esse gap. Essa brecha que tem entre a gente e eles. Vai fazer o quê? Eu era muito ingênuo. Em vidas anteriores eu tentei fazer isso. Me mataram. Eu não entendi o que você disse sobre a relação do macrossoma do Chico Xavier e o problema nos olhos dele. Poderia esclarecer? Sim. Chico Xavier era o seguinte, ele só tinha um olho, e o outro olho queria passar os negócios, segundo lá o hospital, que era o maior do Brasil na ocasião, e o médico era até muito amigo dele lá, um dos maiores médicos que o Brasil já teve.
Agora, o que se passa? A gente tinha que acertar aquilo ali, porque ele tinha que ter o olho para funcionar melhor, dentro daquilo ele gostava de ler, gostava de ver as coisas. Como é que ia ser a situação? Era uma coisa difícil para ele. Agora, junto com isso, ele tinha um macrosoma, mas para manter essa condição dele. Eu acho que tudo aquilo que ele teve foi devido ao macrosoma, que eu classifiquei como sendo suprarrenário, que ele era totalmente suprarrenário. Ele era uma pessoa macroesplâncnico. Macro quer dizer grande, esplânquico quer dizer das vísceras. Então as vísceras dele, tudo era grandona, muito maior do que as minhas, possivelmente maior do que as suas. Então tudo dele era grandão, achatado, grande. E ele era pícnico, ou seja, ele era retaco. Ele era baixo, tipo barrica, tudo fortão, grande, achatado. Ele não era nordestino, nem cabeça chata, não. Não é isso que eu estou falando, não. É o corpo que era assim. Ainda bem, suprarrenário. Agora, outra característica dele. Ele tinha uma pele forte de mulato, que ele era mais mulato. Ele era mais para preto que para branco. E outra coisa, ele era hipertricótico. Ó, eu sou cabeludo. Ele era muito mais do que eu. Corpo todo. Então, isso é a hipertricose. Isso também diz respeito ao problema suprarrenário. Agora, se você quer entender isso, veja lá na fisiologia o que são as glândulas suprarrenais. O povão, de modo geral, não sabe nada sobre suprarrenal. Existe até médico que não sabe nada sobre suprarrenal. É um dos negócios mais sérios que tem. São as glândulas à toa que ficam em cima do processo dos riscos. Não é verdade? Uma das coisas mais obscuras que tem por aí. E, no entanto, é um negócio seríssimo que o povo deve estudar mais. Você também não acha? Então, do ponto de vista de hormônio, do ponto de vista glandular, nesse processo todo, é preciso estudar e ver como é que é. Se você for estudar a parte suprarrenal, você vai começar a entender o que é que eu quero dizer com isso. E outra coisa, eu deixei o Chico e falei com ele, ó, você vai viver igual seu pai. Seu pai viveu 86 anos, mas não tinha a lucidez que o Chico tinha. E nem trabalhava intelectualmente do jeito que o Chico fazia. Então eu falei com ela, você vai viver mais do que seu pai. Agora, siga a sua vida dentro desse ritmo e dentro dessa rotina regular que você tem, que você vai chegar lá. Porque ele tinha um certo medo de morrer. Ele queria chegar naquilo que ele veio para fazer, que ele achava que tinha que fazer, que era o processo dos livros. Agora veja, tudo aconteceu do jeito que eu falei. O pai dele morreu com 86 anos, ele morreu com 92. E eu expliquei tudo. O seu macrosoma vai sustentar a sua vida. Pode estar certo disso que vai acontecer. Eu estudei isso tudo. Ele admitiu, ele sabia. E ele seguiu tudo do jeito que eu falei. É tanto que nunca mais ele viajou muito do jeito que era. Ele só ia em uma ou outra cidade para receber os negócios de cidadania, aquelas coisas dele. Eu acompanhei assim à distância as coisas e vi que ele seguiu mais ou menos o ritmo e viveu do jeito que precisava. Você quer falar alguma coisa? Quero. O senhor poderia falar um pouco da relação entre macrosoma e ectoplasmia? E o quê? A relação entre macrosoma e ectoplasmia? Olha, eu não sei como é que é. Macrosoma pode ter, o paramicrochip também deve ter relação com a ectoplasmia, mas eu não sei. Isso aí é coisa, está tudo obscuro para mim. E eu não tenho competência para isso hoje. Não dá ainda para saber o nível que está. Tudo é coisa para a gente pesquisar, se ver. Agora, eu acho que a ectoplasmia está dentro desse bloco do parapsiquismo, entende? Mas o problema é que a ectoplasmia mexe com as glândulas do corpo, não só glândulas, mas com todas as células do corpo. Depende do tipo de ectoplasma. Então, por exemplo, o que eu não sei? Um macrosoma, igual do Chico, ele não tinha tanta ectoplasmia, não tinha nada. Ele fazia umas sessões, mas tudo faz junto dele. Então, veja, aquilo não tinha nada a ver com o processo suprarrenal dele. Nada. Ele não tinha isso. Se tivesse muita ectoplasmia, não seria assim. Agora, por exemplo, pegar um médium desse ectoplasta para valer, isso também nunca foi estudado. Então, precisa de ver. Agora, se o macrosoma pode mexer no corpo todo, e se a ectoplasmia mexe com as células todas do corpo, por isso que eu falo, sei lá o que não tem nisso.